Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Sei que já se acertou. Assim vocês me deixam tímida, hein? O pessoal gritando. A pessoa já está nervosa. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18. Essa é uma palavra muito conhecida nossa, mas o Senhor quer falar ainda mais no nosso coração com esse texto, que fala sobre o vaso nas boas mãos do oleiro. Amém? Vou aguardar mais um minutinho. Amém? Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava com ele, concentrado na confecção de uma boa obra, numa roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? E indagou o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor, aqui foi lida a tua palavra, Deus, que é a própria revelação nessa noite, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para aprender mais de ti, para sermos transformados por ti, para sermos moldados por ti. Assim como está neste texto, ó Deus, nessa noite eu te peço, envie os teus anjos aqui neste lugar, nesta hora, Deus, com as patentes necessárias, ó Pai, para estar guerreando por nós neste momento. Que o conhecimento da tua palavra dentre sobre as nossas mentes, que nós possamos ser alcançados, ó Deus, com conhecimento vindo do céu. Que não sejam os meus lábios, ó Deus, porque eu nada sou, mas que seja, Senhor, a tua presença, o teu Espírito ministrando aqui neste lugar. Que haja salvação, que haja libertação, que haja cura e que haja conhecimento da tua palavra. Porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos ser libertos em ti a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos pela tua maravilhosa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Esse texto é um texto muito conhecido. Eu creio que aqui a grande maioria já ouviu falar desse texto. Quantos aqui já ouviram? Levante suas mãos. Falar sobre a casa do oleiro. E quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver em algum filme? Tem um filme até muito famoso, né? Em alguma novela, em alguma coisa na TV, alguma série, alguém ali na roda fazendo um vaso de barro. Ou uma foto numa revista. Todos aqui já tiveram acesso a isso? Os juniores já viram como é feito? O oleiro, ele coloca o vaso e a argila ali. Não, o vaso não. A argila para ser feito o vaso. E é uma roda que ele tem que ir moldando. E moldando, e moldando, e moldando. E o Espírito Santo de Deus, nessa noite, ele quer falar comigo e com você a respeito desse molde. Porque as mãos do Senhor, elas estão estendidas sobre nós. Ele tem colocado dia após dia nas nossas vidas as digitais dele. Ele tem nos moldado. E aqui nesse texto, o profeta Jeremias, ele estava passando por um momento difícil no ministério dele. Porque ele tinha que levar uma palavra de arrependimento para o povo de Judá. E era um povo que tinha virado as costas para Deus. Era um povo que tinha fechado os ouvidos para aquilo que Deus queria falar com eles.
Eles estavam vivendo um tempo onde eles faziam o que eles queriam, da maneira que eles queriam. Se a gente for, prolongar, ler o capítulo todo, você pode ler em casa. No versículo 12, por exemplo, tem, quem ainda tiver com a Bíblia aberta, ele está falando assim do povo, né? Todavia eles alegarão, né? Eles irão falar: não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos, cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. O Senhor está dizendo que não estava adiantando falar com esse povo, porque eles estavam com dura cerviz, eles estavam querendo fazer só aquilo que agradava a eles. Mas aí, como eu falei, o profeta Jeremias, ele estava incumbido dessa missão de ir lá falar sobre arrependimento para esse povo. E Deus quis usar uma maneira que ele pudesse entender. E ele falou: Jeremias, levanta-te. A primeira ação que ele fala ali é para ele se levantar. E a primeira coisa que o Senhor nos libera nessa noite, nessa palavra, é a respeito de posicionamento. Deus nos chama para um posicionamento, nos levantar. E aí ele fala: desce a casa do oleiro. Ele dá uma orientação. Algumas versões, na minha fala, lá no versículo 1, fala, no 2, dispõe-te ou levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Em outras versões vão falar: e lá receberás a minha palavra, ou a minha orientação. Porque quando Deus ele dá um comando para a gente precisa obedecer primeiro. E lá no meio desse comando, no decorrer desse comando, Deus vai dando direcionamento. Isso já aconteceu, a Bíblia está recheada de exemplos assim. Com Abraão também foi dessa forma, quando ele falou: sai da tua terra e da tua parentela, e lá eu te mostrarei, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não falou: vai para a terra tal. Ele primeiro mandou ele sair, e lá, nesse lugar que o Senhor iria revelar, ele ia falando durante o caminho. Outro exemplo que nós temos também foi quando ele foi imolar o seu filho Isaque, naquele momento difícil, ele indo ali, subindo aquele altar para sacrificar o próprio filho em obediência ao Senhor. Quando chega lá em cima o anjo aparece, aí ele recebe a instrução e ele vê o cordeiro vindo. E aí ele vê que não iria precisar sacrificar o próprio filho, porque Deus havia mandado o cordeiro. E o Senhor, ele sempre manda um escape, ele sempre manda algo para nos atender em meio às nossas aflições. Talvez hoje, nessa noite, você veja aqui como se estivesse sacrificando algo. Ali nesse texto, nesse exemplo que eu dei, foi a respeito de Isaque, do filho de Abraão, quando ele teve que subir para poder sacrificá-lo. E no meio do caminho o Senhor já enviou o anjo e fez com que o cordeiro aparecesse para ele sacrificar o cordeiro. Porque na verdade Deus queria saber se ele ia obedecer. E esse é um dos maiores exemplos de obediência também, E aí, o que o Senhor quer falar nessa noite comigo e com você, que o Senhor deu essa palavra no meu coração? Que primeiro a gente tem que fazer a primeira palavra, a primeira orientação que Deus dá. Porque nós somos muito teimosos, às vezes a gente fala assim: é para ir ali, e a gente quer falar assim: é para ir ali fazer o quê? Mas que horas? E que dia? Não, irmãos, Deus, quando Ele te der uma orientação, mesmo que você não saiba o próximo passo, apenas obedeça. Nós, como vasos nas mãos do oleiro, nós temos que ter a obediência, porque o vaso não fala para o oleiro aonde que ele tem que moldar, aonde que ele tem que fazer uma curva ou fazer uma marca. Ele simplesmente, o vaso, ele é barro nas mãos do oleiro. E Deus, ele é o nosso Pai. Está escrito lá em Isaías 64:8, assim, não precisa abrir não. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Eu e você, nós somos obras das mãos do Senhor. Foi Ele que nos formou do pó da terra. E Ele já memorizou como que vai ficar o vaso pronto. Ele já sabe qual é a história que Ele tem para a sua vida. Só que para isso, você vai precisar ser um barro maleável nas mãos do oleiro. E aí, estudando sobre isso, eu vi que a argila, o barro, ele cede bastante e ele rende bastante.
Conforme o oleiro ali rodando vai jogando a água no barro para poder ficar bem maleável, aquilo ali, aquela mistura de barro, ele vai ficando maior, ele vai rendendo. E essa água, ela pode significar para a gente a presença do Espírito Santo. Porque quanto mais a gente recebe do Espírito Santo, mais maleável, mais ensinável a gente fica. Talvez hoje você possa estar ouvindo essa palavra do... Não estou entendendo nada que ela está falando. Barro, vaso, oleiro. Deus é o oleiro nessa noite. Você é o vaso. E o Senhor quer que você seja um vaso de honra e não um vaso de desonra. Se você quer ser um vaso de honra nessa noite, comece a glorificar em seu lugar. Diz assim: Senhor, eis aqui a minha vida, Pai. Eu estou aberto ao teu agir. Eu estou aberto ao teu agir. Molda a minha vida. Irmãos, todos os dias quando vocês adentrarem por aquelas portas, já começa a profetizar aquilo no mundo espiritual que possa acontecer. Não entre assim apenas, vou esperar o que os irmãos vão falar. Você está vindo cultuar um Deus que é todo poderoso, que tem poder no céu e na terra, que fez o universo, que criou você, que me criou. É o Deus que cura, o Deus que restaura. Então quando você entrar por ali, já começa a entrar profetizando. Hoje eu vou ser transformado, hoje eu vou ser moldada, hoje eu vou ser limpa, hoje eu vou ser cheia do Espírito Santo. Hoje o oleiro vai respingar o Espírito Santo sobre a minha vida. E eu vou começar a encher, a preencher não só a minha vida, mas preencher a vida do meu irmão, preencher a vida da minha família. Vou começar a ser transformada e ser transformadora. Porque quando o óleo e a unção do Espírito Santo está sobre nós, amados, não tem como. A gente começa a transbordar na vida do outro. Amém. E eu vejo aqui, pelos olhos espirituais, vários vasos de honra. O Senhor te chamou para ser vaso de honra. O mundo lá fora pode dizer que você é um vaso quebrado, que você é um vaso ruim, que você é um vaso de desonra. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, um vaso de honra, um vaso que agrada ao Senhor. Aleluia. Amém? Você que crê nessa palavra, toma posse em nome de Jesus. O versículo 3, na verdade o 4, ele diz que, contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Algumas versões vai dizer quebrou-se em suas mãos. Amados, enquanto eu estava lendo essa palavra, o Senhor me fez lembrar de onde Ele me tirou. Porque assim, muitos aqui não conhecem a minha história desde novinha. Eu sempre conto o meu testemunho, né, da gestação, mas hoje eu vou falar um testemunho bem rápido, não vou ser longo, sobre a minha vida. Eu sempre, minha mãe, né, ela já era convertida, então eu cresci na igreja, né, desde pequenininha. Trabalhei no meu primeiro ministério que eu trabalhei foi o Ministério Infantil. Com 12 anos eu já ajudava, ministrava aulinha e tal. Participei de ministério de dança. E aí tudo, né, adolescente na igreja, sempre amei, né, adolescência na igreja fez toda a diferença para quem eu sou hoje. Eu sempre até converso, sempre esquadrar com as pessoas que ministram para os adolescentes, que eu falo assim, que foi a parte que mais me moveu, assim, que eu lembro de eu ter experiências com Deus, por já ser maior, não que criança também não tenha. Mas adolescente foi a adolescência, assim, os retiros, as ministrações que tinham, como eu cresci na época da minha adolescência. E aí, só que com 23 anos, aconteceu uma situação na minha vida em que eu comecei a me esfriar espiritualmente. Eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo naquela época e tudo, só que aí eu fui assim, como se fosse se afastando aos poucos. Eu estava indo na igreja. Mas sabe quando você começa a sentir, por causa dessa tristeza que aconteceu na minha vida, eu comecei a sentir assim a minha luz apagando, até o momento que realmente eu fui me afastando. E aí eu vivi 3 anos da minha vida longe da presença do Senhor. E foram os 3 piores anos da minha vida. Porque eu vivia como se fosse um saco andando na rua. Vivia vazia. Nós que somos criados para ter a presença do Senhor, quando a gente está longe da presença do Senhor, esse vazio nada preenche. E aí vivia uma vida de pecado, uma vida que era um momento de alegria, mas 2 minutos depois você já estava triste, eu já estava triste. E aí eu vivia uma vida, trabalhava, vivia aquela vida cotidiana, mas dentro de mim eu sentia um vazio. E lá no fundo ficava, você é selada, você é separada. Mas dentro de mim eu falava assim, eu não tenho força para voltar.
E aí eu ia na igreja só de vez em quando. E aí quando eu ia no culto, eu não sentia nada, irmãos. Eu olhava para um lado assim, eu via todo mundo adorando, glorificando. E eu ficava olhando e falava assim, gente, uma geladeira está mais quente do que eu. Porque era uma frieza só. Eu não conseguia sentir nada, eu não conseguia pegar, reter nada. Era algo muito ruim na minha vida. E eu sabia, mesmo indo de vez em quando na igreja. E eu sabia, eu falava, Senhor, eu até quero voltar, mas eu não tenho força. E aí passaram-se 3 anos dessa maneira, tá, meus irmãos? Desse jeito. Às vezes eu ia, às vezes não ia. Quando ia, não sentia nada. Não orava mais, não tinha prática da leitura bíblica, me afastei verdadeiramente. E aí, por quê? O pecado, ele nos cega, ele cauteriza a nossa mente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a viver uma vida assim que só misericórdia, irmãos. Mas um dia, eu falei, Senhor, basta. Eu não aguento mais viver esse vazio dentro do meu peito. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para viver. E quando eu liberei essa frase, eu morava com meu pai, eu estava no meu quarto, e aí chegou SMS, porque isso foi, se eu não me engano, 2013 ou 12. Foi uma data assim. E aí eu recebi uma mensagem, meu sobrinho me mandou um louvor. E era aquele louvor que diz, eu me rendo aos seus pés, pois tu és tudo que eu preciso para viver. E aí eu comecei, aí naquela época não era assim ainda, né? Mas eu pesquisei, olhei, ouvi o louvor. E ali eu comecei a me quebrantar diante do Senhor, eu me prostrei no meu quarto. E ali eu tive um verdadeiro encontro com Deus. O Senhor pegou um vaso quebrado, que eu estava vivendo como um vaso quebrado. E Ele começou a jogar ali uma porção do Espírito, porque eu comecei a sentir a presença de Deus no meu quarto. Irmãos, eu chorei por mais de 2 horas dentro daquele quarto. E eu uivava tanto que teve uma hora que meu pai bateu na porta para perguntar o que estava acontecendo. Porque era um choro de alma. Sabe o que era esse choro, irmão? Era saudade de Deus. Era preenchimento do Espírito Santo. Porque quando você começa a ser cheio dele, você não consegue nem segurar o seu choro. É algo assim tremendo. E isso aconteceu pela madrugada. E eu ficava ouvindo aquele louvor e repetindo esse louvor. E ele ia falando, eu me prostro aos seus pés, pois tu és tudo que eu preciso para viver. E eu gritava, Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso para viver. Senhor, não há nada no mundo, não há nada em lugar nenhum que seja melhor que a ti, do que a tua presença. E aí o Senhor começou a me encher de novo. E eu comecei a ver que o Senhor me amava. Porque eu pensava assim, não, eu estou vivendo uma vida afastada do Senhor. Eu não sou digna. Eu não sou digna de estar na presença dele. Eu faço esse pecado, eu faço esse outro pecado, eu não sou digna. Deus está te trazendo aqui nessa noite para te dizer, o Senhor me tocou para te falar esse testemunho, para te dizer, você é vaso de honra. O Senhor não te olha da maneira que você se olha. O Senhor olha para você de maneira diferente. Não espere ser visto pela vista sua, porque a gente às vezes se menospreza, não se sente digno, pensa que o Senhor não nos ama, mas Ele nos ama, mas Ele derrama sobre nós o seu Espírito. E naquela madrugada, irmãos, eu falei assim, Senhor, eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor me molde da maneira que te agrada. Porque eu não quero voltar para a tua presença e ser um vaso de desonra. Eu preciso ser um vaso de honra na tua casa. E desde então, irmãos, eu não sou perfeita, eu também estou sendo moldada pelo Senhor. Mas desde então, eu tenho vivido uma vida que só o Senhor poderia fazer por mim. Que é uma vida que você pode pensar assim, uma vida sem problemas? Não, eu tenho problemas. Mas é uma vida que o problema chega e eu falo assim, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A notícia ruim chega e eu falo assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A minha confiança está no Senhor. Quando a gente é fortalecido por Ele, a nossa vida muda por completo. E nessa noite o Senhor quer te convidar a fazer esta oração e dizer, Senhor, me refaz. Eu estava toda quebrada. Eu não estava tendo nenhum motivo para poder continuar na minha vida, porque eu estava vivendo uma vida horrível. Mas quando eu me levantei, me posicionei, me prostrei ante a presença do Senhor e disse, Senhor, me refaz como um vaso novo. O Senhor, Ele ouviu a minha oração. E se você quiser, Ele pode ouvir a sua oração nessa noite. Basta você querer e desejar. E sabe o que é mais interessante?
a palavra do Senhor diz que ele refez o vaso moldando de acordo com o seu desejo. O Senhor tem um desejo específico para cada um aqui. Quando a gente está fazendo alguma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, quem trabalha de cabeleireiro ou de barbeiro, quando está cortando o cabelo, se ficar um tufinho maior, um tufinho menor, o que o barbeiro e o cabeleireiro ele vai fazer? Ele vai falar assim, peraí, não tá bom não, eu ainda tenho que cortar aqui. Aí ele olha de novo, não, agora é esse lado aqui. Ou qualquer outro serviço, o Júnior e a Graciela trabalham com design, se eles estão fazendo lá uma logo, uma arte, não, peraí, essa letra aqui ainda, não, deixa eu dar uma olhada, ainda pode chegar mais pra cá, não, o ângulo aqui vai ficar melhor. Eu não sei, eu poderia citar aqui vários exemplos, né, de algo que você trabalha, de algo que você sabe fazer, e você olha e fala assim, não, eu posso melhorar. Quem trabalha com obra, aí tá colocando ali o piso, não, peraí, esse piso ficou torto. Não tem essa percepção, você que trabalha com isso, com cada área? O Senhor, ele é especialista em pessoas, porque foi ele quem nos criou. Ele sabe certinho o tamanho de cada um. Ele sabe certinho até onde você aguenta. Ele sabe certinho aonde precisa ser moldado, aonde ele precisa colocar mais água do Espírito Santo, aonde ele precisa fazer curva, aonde ele precisa tirar, aonde ele precisa colocar argila. Ele é especialista. Você está diante de um Deus que sabe da tua vida, que sonhou com você desde o ventre da mãe. Então confie que o oleiro vai fazer um vaso perfeito para a glória dele. E a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios vai falar que ele nos faz como vasos de barro para que a excelência do poder seja dele. Quando você tiver um vaso bem bonito, um vaso bem de honra, não se glorie, porque a glória e a excelência é dele. Quando você vê alguém cheio do Espírito Santo, saiba que aquela glória não é daquela pessoa, a glória é dele. Tudo é por ele, para ele, são todas as coisas. E por ser especialista, ele quer moldar a sua vida e te transformar por completo. Não saia daqui nessa noite sem receber o toque das mãos do oleiro. Que as digitais dele sejam sobre a sua vida. Que as digitais dele estejam tocando e arrumando aquilo que está difícil. Você pode estar aí nesse momento pensando, eu quero tanto esse toque, mas eu tenho essa circunstância, essa situação que me impedem de me entregar por inteiro para essa presença. Eu quero te dizer que um especialista está aqui e ele pode te mudar e tirar toda pedrinha que pode te quebrar e te atrapalhar. Porque talvez você hoje possa estar como eu estava há alguns anos atrás, quebrada, um vaso quebrado, um vaso de desonra, que não tinha nada de honra, só desonra. Mas o Senhor, ele é o oleiro. A diferença aqui nessa palavra é que ele, quando o vaso quebrou, ele foi e o refez. Que essa seja a sua oração nessa noite. Senhor, me refaz. Mas para que o Senhor, para ele poder te refazer, você vai ter que largar o orgulho. Você vai precisar liberar perdão. Você vai precisar endireitar algumas veredas na tua vida. Porque estudando sobre o vaso eu vi isso também. Que se tiver alguma raiz ou alguma pedrinha, na hora que o oleiro estiver mexendo ali, o vaso, na hora que ele fizer, o vaso vai quebrar. Porque ele não está todo lisinho. E hoje o Senhor quer trazer tudo lisinho para a sua vida. Tudo certinho. Tudo arrumadinho. Tudo aplanadinho. Porque Deus tem o poder de fazer isso. Ele fez isso e tem feito na minha vida. E eu profetizo que Ele irá fazer na sua também. Amém? Quantos recebem essa palavra? É uma breve palavra. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Porque nós vamos ministrar um louvor que diz, me refaz. Esse louvor, se eu não me engano, a irmã Rose Bis jogou no grupo há um tempo. E ela falou assim, eu fui muito ministrada com esse louvor. E aí eu comecei a ouvir esse louvor. Ele fala assim, me refaz. Quebra. Vocês hoje nós louvamos, quebra o meu orgulho. O Espírito Santo de Deus, ele quer quebrar o orgulho nessa noite. Você que está precisando liberar perdão para alguém, o Espírito Santo está me tocando para dizer isso. Você que está precisando liberar perdão para alguém, libere, seja liberto, para que o oleiro te molde da maneira que lhe agrada. Amém?
irmão vai projetar aqui a letra. Eu quero que vocês possam cantar esse louvor como uma oração profética nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Pode aumentar, meu irmão. O que você precisa largar para que o olheiro te refaça nessa noite? Peça isso para ele nessa noite. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. O Senhor quer nos levar mais profundo na intimidade dele. Te busco como que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser.
louvando. Esse pedaço desse hino você conhece. Aumenta aí, meu irmão. Senhor amado. Pode vir caminhando para o altar, porque o oleiro já está trabalhando. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Pode chegar aqui diante do altar, que o oleiro ele está aqui, pronto para te tocar, para te restaurar, para te fazer um vaso novo. Aleluia. Ele quer te moldar e fazer de você um vaso novo. Como tu queres, como tu queres, Senhor amado, Senhor amado, tu és o rei, tu és o rei. Nós somos vasos em tuas mãos, Jesus. quebra minha vida, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Oh Deus, eis aqui no teu altar, Senhor, vasos que o Senhor trouxe, vasos que o Senhor está tocando. Espírito Santo vai liberando da tua água do céu. Vai tocando, Deus. Vai tocando, Espírito Santo, derramando o Senhor do teu Espírito, refazendo a cada um deles aqui diante do teu altar, Espírito Santo. Oh Deus Santo, tens poder de transformar. Que assim como o Senhor transformou a minha vida, Deus, que haja transformação na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu profetizo nessa hora, Senhor, que o Senhor toque, restaure e transforme. Oh Espírito Santo de Deus, vai entrando naquele problema, naquela situação, vai transformando, Senhor, pois tu és oleiro, Deus. Eles estão aqui diante do teu altar porque reconhecem a tua presença, o teu poder nessa noite, nesse lugar. Espírito Santo, surpreenda os teus filhos com a tua presença. Sopra sobre eles água do Espírito. Sopra sobre eles unção, Deus, do teu trono. Espírito Santo,
trevas, Pai, tirando todas as amarguras humanas, Pai, para que nós sejamos revestidos, moldados e formados segundo o Teu Espírito, Senhor. Oh Deus Santo, Deus poderoso, Deus de glória, Deus de maravilhas, Pai. Aleluia, Senhor Deus. Que nós sejamos, Pai, perfeitos, transformados, dia após dia, diante do Senhor, Pai. Que nós possamos nos apresentar no Teu altar, Senhor, Pai. E que a nossa oração do deitar, a nossa oração do levantar, e até a nossa oração do caminhar no dia a dia seja, Pai, me faça um vaso novo, me faça um vaso novo para a Tua presença, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Aleluia, Deus Santo, Deus de graça, Deus de poder. Oh, glória, aleluia, Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, por seus filhos e filhas que vieram aqui à frente. Senhor, eles vieram como um ato profético. Senhor, que o Senhor refaça o vaso. Senhor, que o Senhor derrama o azeite. Muda a história. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, Senhor, porque Tu és Deus e Tu está nesse lugar. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que seus filhos não vão sair daqui de mãos vazias. Vão sair cheios do azeite, renovados em nome de Jesus. Oh Deus, eu clamo, Pai, mais uma vez, por cada filho e filha que entraram por essa porta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vão sair de mãos vazias. Vão sair cheios do Teu Espírito, cheios da unção, cheios do azeite, cheios de autoridade, cheios, Senhor. É o que nós clamamos nessa noite. Refaz, 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 refaz. Oh glória, aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Ah, Senhor, que maravilha estar na Tua casa. Que maravilha receber, Senhor, Tua unção. Que maravilha ouvir a Tua voz. Que maravilha, Senhor, é saber que estamos nos Teus atos. É saber, Senhor, que nós estamos cumprindo a Tua vontade. Oh glória, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Vai mudando história, vai libertando, vai batizando, vai, Senhor, transformando, vai ministrando, Senhor, na vida dos Seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Oh Deus poderoso, glorificado seja o Teu nome. Oh Papai, derrama sobre os Seus filhos, muda a história. Glória a Jesus. É o que nós te pedimos. Agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Antes de passar a palavra para o Ivan fazer o fechamento, eu queria dizer que enquanto a gente estava aqui orando, o Espírito Santo, pela sua misericórdia, ele me trouxe a visão de várias argilas assim, sabe quando você aperta assim, esfarela? O Senhor está fazendo isso com algumas vidas aqui. Algumas pessoas aqui estão passando por processos assim, doloritíssimos, que não dá nem para descrever. Mas o Senhor está fazendo isso para te tornar um vaso de honra, um vaso sem pedrinha, um vaso sem mancha, um vaso para a glória dele, para que a excelência do poder seja dele. Resista, porque o Espírito Santo, ele vai te encher e vai fazer de você um vaso para transbordar na vida de outros. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus. Ele é o nosso obreiro, amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, bênção de Deus. Irmãos, como Deus ministrou nos nossos corações essa noite. Eu creio, e quando eu estava ali com a nossa irmã Bruna, estava trazendo essa palavra, o Espírito Santo ministrava no meu coração que há muitas pessoas que estão como se tivesse algo na mão assim, ó. E o Espírito Santo dizia
é chegada a hora de eu operar, mas enquanto não abrir a mão, enquanto não liberar, enquanto você não soltar aquilo que é necessário soltar, eu não vou fazer. Então Deus nos coloca hoje como vasos, e quando Ele quer refazer, e quando Ele quer colocar algo em você, é necessário abrir mão, é necessário liberar. E para pessoas que estão assistindo aqui em casa, Deus falava, quando você decidir sacrificar aquilo que te custar, eu ouvirei do céu e vou abrir as janelas e vou liberar algo na vida das pessoas. Eu não sei porque o Espírito Santo diz isso. Algo sobrenatural, mas é quando eu sacrificar aquilo que me custar. É algo que eu não sei. Só você que pode examinar a si mesmo. Então são duas palavras. Existe algo que é necessário soltar. Está na sua mão assim, ó. E você não quer soltar. E o Espírito Santo está dizendo, se você não soltar, eu não opero. Se você não soltar, eu não refaço. Se você não soltar, eu não vou fazer. Não tem como. Aleluia. Amém? A segunda palavra é, quando eu sacrificar aquilo que me custar tempo para vir na casa de Deus. São 2, 3 horas. Às vezes a gente quer fazer tudo na vida, mas dá 2, 3 horas para cultuar em união, a gente não quer. Ouve aí, Deus quer fazer, Deus quer abrir a janela do céu, mas quando a gente pegar aquilo que nos custar, às vezes não é dinheiro, às vezes é tempo, às vezes é algo que no seu coração está em primeiro lugar, e a gente não quer soltar, amém? Ouve aí que o Papai do Céu liberou isso aí para nós, para o vaso ser refeito em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. É algo que eu não sei para quem é, mas Deus está falando nessa noite. Eu não costumo receber essas. Às vezes a gente está pregando, a gente está tentando se concentrar na linha para entregar, mas eu pude estar ali, Deus liberando. E quando Deus colocou esse louvor, eu falei, agora é confirmação. Eu não tinha combinado, eu não sabia o louvor que ia ser tocado. Amém? Recebe em nome de Jesus. Abre a mão assim, ó. Abre a mão assim. Vamos fazer um ato profético. Fala assim, Jesus, eu abro mão. Minhas mãos estão abertas aqui. Coloca aquilo que o Senhor tem para mim na minha mão, em nome de Jesus. Eu profetizo. Eu saio daqui hoje. Com as minhas mãos cheias com aquilo que o Senhor colocou. Não é o que eu coloquei, mas é o que o Senhor colocou. Glória a Deus. Palmas para Jesus, bem recheado. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso, aleluia. Deus tremendo, Deus papai faz, é quando a gente menos espera. Era aquele dia que você menos espera. Está achando que está tudo muito normal. Aí Deus libera a palavra, Deus libera a revelação, Deus libera a cura. Oh glória, oh, e quem crê sai curado, hein? Quem crê sai curado, porque o ambiente está propício para milagre, porque o papai está na casa. Oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós gostaríamos, não podemos deixar de fazer um convite. Se há alguém entre nós que queira voltar para Jesus, declarar que esse Jesus é o único e suficiente Salvador, levanta sua mão, eu vou até você. Você não precisa nem vir na frente se você tiver vergonha. Oh glória, eu vou até você em nome de Jesus. Bênção de Deus. Abre as mãos e deixa eu operar. Glória a Deus, aleluia. Eu coloco no teu mundo. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus.
glória, aleluia. Vem aqui na frente em nome de Jesus, para nós estar orando, oh glória, aleluia. Oh Jesus, tem mais alguém? Tem mais alguém em nome de Jesus? Não perde a oportunidade não. Bênção de Deus, oh glória. Libera, 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 Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Oh, oh Senhor, como tu está nesse lugar, como desce o azeite. Oh Senhor, não somos dignos, mas nós sacrificamos aquilo que nos custa, Senhor, para estar contigo, para ouvir a tua voz. Oh, e oh Senhor, porque aquilo, Senhor, porque eu quero só colocar minhas mãos nas tuas mãos, Senhor. Eita glória, é bênção de Deus, aleluia. Ele cantará, oh Jesus, vai liberando, Jesus. Jesus, aqui tem missionário, aqui tem profeta. Oh Jesus, ele reluta, mas tem grande mistério, tem grande obra nesse lugar, nesse homem. Jesus, ele vai falar sobre vidas. Tem algo, Senhor, tem algo sendo liberado na vida dele, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Eu já colocar unção, eu já colocar coisas, milagres nas suas mãos, meu filho. Deus abençoe em nome de Jesus. Oh glória, aleluia. Deus tremendo, oh glória, aleluia, Jesus. Oh Deus, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Nós vamos estar encerrando, nós vamos falar com nossos irmãos aqui. Bênção de Deus. Mas se você ainda estiver indeciso aí, aproveita. Oh glória, o papai está na casa. Quando o papai está na casa, o milagre acontece. Como tu és maravilhoso, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Oh Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh Jesus. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Gente, nós estamos num ambiente de perdão, num ambiente de sacrifício, num ambiente de milagre. Nesse momento está tendo arrependimento, está tendo união nesse lugar. E quando o papai faz isso, o milagre opera, porque ele encontra lugar para operar. Olha, Jesus não deixa sair sem meu milagre, não, Jesus. Oh, aleluia. Tu és tremendo, Jesus. E quando a gente resolve abrir a mão, deixar aquilo que nos prende nesse mundo, Deus faz milagre, Deus opera maravilha. Igreja, quando eu digo isso, igreja, quando Abraão abriu mão do seu filho, Deus deu uma nação. Aquela mulher, quando estava diante de Salomão, que estavam tentando pegar o filho dela, quando ela abriu mão, Deus deu o filho de volta para ela. O que é necessário a gente abrir a mão hoje? O que é necessário a gente deixar ir para Deus encher? Pensa, examina em nome de Jesus. Oh glória, oh cantará, cantará, xalabalaia. Deus tremendo nesse lugar, vai liberando, Jesus. Vai descendo, vai abrir o céu mais, vai abrir o céu mais, vai abrir o céu mais. Oh Deus poderoso, aleluia, glória a Deus. Gente, cadê o Ed? Vamos estar fugindo, gente. Eita glória. Vem cá, minha irmã, vamos orar aqui. Vem cá, minha irmã.
Bênção de Deus. Meus irmãos, esse homem aqui, esse homem alto aqui, ó, Deus tem grandes coisas para fazer na vida dele. Ele disse que ele estava dando uma volta ali, mas ele disse: eu não volto não, eu volto agora. O mundo não volta. Gostaria que a igreja abrisse os braços assim. O que a gente vai falar para ele em nome de Jesus? Fala assim: Eric, bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Não vai embora não, Vai embora. Nós chamamos Jesus mais ainda. Jesus mais ainda. Pode contar conosco. Pode contar conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Sandra, abre o braço aí, gente. Já cansou, gente? Eita! A mãe da Julinha, que bênção, Jesus. Deus vai mudando, vai entrando, Deus vai fazer, né? Filha abençoada. Parabéns. Glória a Deus. Vamos repetir comigo. Nossa irmã Sandra. Deus abençoe. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode contar conosco Pode contar conosco nessa caminhada. nessa caminhada. Ela é difícil, É difícil, mas pode contar conosco. mas pode contar conosco. Eu te amo Eu te amo. e Jesus também. E Jesus também. Oh, glória, aleluia! Bênção de Deus. Ao Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Me aceita, Jesus. Eu te quero. O Senhor pagou um alto preço pelo meu sangue. O Senhor pagou um alto preço pelo meu sangue. Eis-me aqui. Amém. Salva de palmas para Jesus! É uma festa no céu e aqui também, amém? Deus abençoe, irmã Sandra, amém, em nome de Jesus. Aleluia, o pessoal da consolidação vai pegar seu nome aí, em nome de Jesus, seu zap, vai jogar no grupo e a senhora já começa a receber palavra a partir de hoje. Bênção de Deus, aleluia. Irmãos, nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. Antes eu vou chamar a nossa irmã, que vai estar fazendo um aviso, nossa irmã, belíssima esposa do pastor. Glória a Deus, ela vai dar um aviso, a gente já retorna. Aleluia, é assim que Deus faz, né, gente? Glória. Esse Deus é maravilhoso. Basta você crer e colocar sua vida diante do Senhor, que Ele vai fazer. Ele faz, quando Ele fala, Ele faz, Ele não falta não, gente. A gente pode falhar, mas Jesus não falha não. Amém? Então, nós estamos aqui cuidando do tempo do namorado do Espírito Santo. Então, sábado, inauguração, às 16 horas, mulheres venham para cá fazer uma ginástica. A gente come bastante, né, gente? Vamos falar a verdade, mas comer é bom, né? Mas também temos que cuidar do corpo, né? Cuidar do tempo do Espírito Santo. Então, nesse sábado, 4 horas da tarde, 16 horas, espero vocês, mulheres, para a gente fazer. Nós retirei também, tá, doidinho? Vem aqui, ó. Nós vamos aqui só malhar aqui, ó. Então, mulheres, eu espero vocês aqui sábado às 16 horas. Diz, tá? Amém? Amém, mulheres? Oi? Sexta-feira a gente vai estar entregando um papelzinho aí, ó, para as mulheres aqui todinho. Quem quiser estar com a gente, vai ficar 4 horas aqui na tenda, amém? Bênção de Deus, as mulheres são animadas, hein? Os homens só graça. Gente, parabéns, mulheres. Sábado às 16 horas. Venha, mesmo que você fala assim, eu estou desanimado, não aguento fazer não. Vem prestigiar. Vem para você ver, vai ser bênção de Deus, amém? Glória a Deus. Quem puder colocar de pé, nós vamos estar encerrando em nome de Jesus, vamos estar orando. Deus abençoe. Deus falou na terra, sai com a sua bênção em nome de Jesus, amém? Isso, recebe aí que Deus está na casa. Quando o papai está na casa, você não sai
mão vazia. Não sai. Eu estou saindo por dentro, está queimando inteiro, da ponta da cabeça, da ponta do pé. Já recebi. Já saí cheio. Gente, que maravilha, que coisa do céu. Oh, Jesus. Bênção, vamos estar encerrando em nome de Jesus. Oh Pai, eu te agradeço, Senhor, pelas tuas maravilhas. Eu te agradeço, Senhor, porque o teu povo te ama, o teu povo te clama, o teu povo, Senhor, recebeu a sua instrução. Pai, a tua palavra, os louvores foram entoados a ti. Que bênção, Senhor, muito obrigado pela tua casa. Está, Senhor Jesus, sendo presenciada por ti. Senhor, que maravilha ter o Senhor aqui nesse lugar, Senhor. Pai, eu clamo nessa hora. Pai, libera o teu povo na paz, em nome de Jesus. Dê o restante de semana abençoado. Senhor, a festa no céu, quando há um arrependimento, Senhor, de coração. Pai, muito obrigado, Jesus. Pai, eu peço a tua graça nessa hora, por cada vida que entraram por essas portas, pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui. Senhor, muito obrigado. Pai, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo, que a graça, que as bênçãos, as mais ricas bênçãos, estejam com toda a igreja. Que toda a igreja possa dizer: amém. Deus abençoe em nome de Jesus.